18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos ligados aqui na Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa, gente, ficar ainda mais legal, mais interessante, só com a sua companhia, né? Manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 994-887592. Hoje deu branco, viu? Nada acontece, gente. Segunda-feira é assim, difícil. Vamos lá, 994-887592. E você pode participar também pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. Você também pode acompanhar o programa 18 horas pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar Rádio Mix Manaus na Apple Store ou Play Store. Disponível para o sistema iOS e Android. É claro, gente, se você já segue a gente nas redes sociais, né não? Exatamente, no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa agora com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennethson, aos nossos ouvintes. Vamos de trânsito aqui com as câmeras do Centro de Cooperação da cidade. Das 4 vias monitoradas, 3 apresentam boa fluidez, que é a Avenida Floriano Peixoto com a Rua 7 de Setembro. O trânsito flui bem, sem retenções. Na Avenida Marques Teixeira com a Rua São Judas Tadeu, o movimento é tranquilo e também tem boa fluidez. Também segue fluindo aí normalmente a Avenida Desembargador João Machado com a Rua Professora Cacilda Pedroso e sem registros de lentidão. Já na Avenida Governador José Lindoso, a nossa Avenida das Torres com a Abdon Gonçalves, a situação por ali já é bem diferente. O trânsito está lento ali, com um grande número de veículos em peso na via, o que provoca aí a retenção nesse trecho. Karime, Kennethson. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. Vamos aos destaques de hoje aqui no 18 horas. Perigo na fronteira com a Venezuela. Aumenta o número de migração de criminosos envolvidos com tráfico de drogas. Perigo no Amazonas. Turistas são assaltados dentro do MUSA, o Museu da Amazônia. Manaus fecha 2025 com queda no número de assinaturas de telefonia móvel. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques principais do dia a partir de agora para você sintonizado em 100,7 aqui no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente abre o programa de hoje com a crise na segurança pública. Nesse domingo, um grupo de turistas foi assaltado dentro do Museu da Amazônia. Escuta bem, gente. Dentro de um dos principais roteiros de visitantes do Amazonas, criminosos agiram livremente. Isso porque, é claro, tem a certeza da impunidade. Esse caso ele foi confirmado pela administração do parque em nota divulgada nas redes sociais. E de acordo com essa nota, esse crime aconteceu por volta das 6:30 da noite. Bom, segundo os relatos das vítimas, pelo menos 5 suspeitos participaram da ação. Fizeram ameaças e levaram documentos, dinheiro e cartões de crédito. O repórter André Meirelles acompanha o caso e explica pra gente mais detalhes. André, boa noite, André. Muito boa noite mais uma vez a todos. A gente tem sim aqui vários relatos sobre esse crime que aconteceu ali no MUSA, né? Inclusive, um desses relatos diz que os criminosos eles agiram com calma, levaram celulares e pertences e usaram até mesmo aqueles lacres, né, de plástico para poder amarrar todas as vítimas ali no local, inclusive causando vários ferimentos no pulso de algumas vítimas. Então, cerca ali de mais ou menos 15 pessoas que estavam no local. A maioria dessas pessoas eram turistas e foram vítimas ali desse crime, né? O Vinícius Reis, que é uma dessas vítimas, ele disse que foi tudo muito rápido, organizado e dava para perceber que eles já conheciam o local. Então, depois desse crime, os assaltantes eles fugiram pela área de mata ali da reserva e muito antes da chegada da polícia. Então, a polícia militar ela foi acionada ali no local, mas os suspeitos já tinham fugido daquela área. Uma das vítimas é a Ana Paula. Ela é turista, ela estava ali no museu com o namorado dela, um alemão, e ela disse que o sonho de conhecer o estado aqui, o Amazonas, terminou em medo e arrependimento. Vamos acompanhar.
sempre foi meu sonho conhecer a Amazônia. E aí eu insisti muito pra gente vir e tal. E agora eu tô me sentindo, poxa, por que eu quis, sabe? Que ele podia, sei lá, não ser compreendido e eles pudessem fazer alguma coisa com ele. Enfim, eu ainda tô me sentindo extremamente culpada de ter sequer sugerido de ir ao Musa passear. Estão colocando todo mundo dentro do banheiro feminino, algemando com lacres de segurança nos pulsos, pegando celular, pegando carteira. 18 horas. Aí então a gente conferiu a fala dessa turista, né, que deu entrevista inclusive ali pro site Imediato. A gente pegou esse trecho, ela falando aí bastante abalada, disse que até mesmo se sente culpada aí, Karine, né, por ter vindo aqui no Amazonas, por ter causado esse constrangimento ao namorado dela, o alemão. Pois é, agora você imagina, você traz a pessoa para o estado do Amazonas, uma brasileira, com a certeza de que vai proporcionar um passeio maravilhoso para o namorado, um estrangeiro, ou um amigo, podia ser um amigo, podia ser um grupo de amigos de fora. Você vem com a tranquilidade, até pensando, poxa, não vou para o Rio de Janeiro, que é muito violento, vou para o Amazonas, vou para Manaus. Pois é, lê do engano, porque aqui, infelizmente, a gente vive essa realidade da crise da segurança pública. Agora, em nota, o Museu da Amazônia confirmou o assalto, lamentou o ocorrido e disse que presta o apoio às vítimas. A direção informou ainda que novas medidas de segurança vão ser adotadas e a Polícia Civil aqui do Amazonas informou que o caso está sendo investigado pelo 13º Distrito Integrado de Polícia, só que até o momento ninguém foi preso. Então esse caso, ele não é um caso isolado. A gente vale lembrar aqui que o Musa ele já foi alvo de assaltos, isso em 2021, também em 2022, também com grupos de turistas que foram rendidos aí por criminosos que estavam também armados, assim como nesse caso. Agora, sobre essa situação de falta também de segurança pública aqui no estado do Amazonas, eu conversei com o Coronel Amadeu Soares, que é ex-secretário de Segurança Pública, tem essa experiência também, e ele aponta que essa falta, na verdade, a falta de policiamento como a causa desse tipo de crime. Boa noite, André Meirelles, ouvinte da Rádio Mix. André, é um absurdo, um roubo dessa magnitude dentro do Musa, né? Dentro do museu ali na Cidade de Deus, ali na Reserva Duque. É um absurdo esse local não ter policiamento, ou do estado ou do município, porque, se eu não estou enganado, ele pertence ao INPA, né? Então, é um absurdo um ponto turístico desse ser aviltado dessa forma. As pessoas seriam agredidas e sofrer violência física também e terem seus bens subtraídos por uma meia dúzia de larápios. Isso daí demonstra claramente que a cidade de Manaus, estado do Amazonas, não tem policiamento. É vítima de uma política de segurança desastrosa do atual governo. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do Coronel Amadeu Soares, fazendo essa participação aqui pra gente, essa análise também, mais uma vez, falta de segurança pública do estado do Amazonas, que os turistas chegam aqui na capital amazonense, aqui no estado do Amazonas, e vão levando aí essa informação para outros estados. Exatamente. O Amazonas não tem segurança pública. Pronto, exatamente, que foram cenas assim terríveis relatadas pela turista. Esse grupo realmente passou assim uns momentos muito graves, momentos de terror na mão desses bandidos. Agora o Kenneth aqui estava lembrando que há 7 dias a guarda municipal, porque a prefeitura precisou intervir, precisou armar e colocar mais guardas municipais para tentar conter a ação desses criminosos aqui na cidade. E a guarda municipal conseguiu prender 2 bandidos ali no entorno do Musa, não é isso? É bem nas proximidades, ali na Avenida Margarita, que fica bem próximo da entrada do Museu da Amazônia. Pelo menos 2 homens acabaram sendo presos, um de 31 anos e outro de 18 anos. E esses 2 eles só não foram linchados pela população porque as equipes da Guarda Municipal estavam no local para poder, primeiramente, controlar essa ocorrência, prender esses envolvidos em assaltos naquela região e, segundo, para também proteger a vida deles nessa condição em que estavam quase prestes a serem linchados. Agora, o que fica claro
é que não existe uma questão de análise da inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que mesmo com vários relatos, mesmo com casos recentes sendo apurados no local, ainda assim o patrulhamento não é reforçado por lá. E lembrando também que ali no ponto do Museu da Amazônia é um terminal de ônibus, ou seja, é um local onde várias pessoas costumam ficar permanentemente para aguardar o transporte coletivo. Existe um fluxo de pessoas muito grande ali no bairro Cidade de Deus, a fronteira com o bairro Nova Cidade, ou seja, é um ponto que deveria ser com maior intensidade na segurança pública, mas infelizmente essa é a realidade que acaba levando essa má fama para o mundo inteiro. Sem dúvida alguma, André Meirelles, obrigada pelas informações. O fato é que vivemos sim numa crise na segurança pública do estado do Amazonas. E agora vou levantar aqui mais uma situação, a situação da Venezuela, que acende um alerta, o risco de entrada de narcotraficantes junto com outros migrantes. A preocupação é que esses grupos criminosos se concentrem aqui no Amazonas, já que o estado vive, é claro, essa crise na segurança. Na gestão de Wilson Lima, e o estado é considerado, já é um corredor do tráfico de drogas. E toda essa situação alimenta as disputas entre facções brasileiras e estrangeiras. Isso porque, segundo o Ministério Público de Roraima, no primeiro semestre de 2018, 77 venezuelanos estavam presos aqui no estado. Em dezembro de 2024, esse número saltou para 414, ou seja, um número muito expressivo. E segundo a investigação, entre os presos estão integrantes da facção criminosa da Venezuela. Hoje, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do estado, já informou que existem pelo menos 34 internos venezuelanos custodiados aqui no nosso estado. E o que acontece? A atuação de facções estrangeiras no Brasil já é uma realidade em Roraima e também aqui no estado do Amazonas. A gente já noticiou várias vezes aqui no programa 18 horas. E entre os grupos criminosos da Venezuela está o grupo Trem Araguaia. Trem de Aragua, que deixou de agir apenas na região da fronteira e passou a avançar gradualmente aqui no estado do Amazonas, ou seja, mais um grupo criminoso que age tranquilamente e avança no estado do Amazonas. Nós conversamos com um especialista em segurança, também o Coronel Amadeus Soares, que explicou o real perigo dessa situação. Vamos ouvir. Boa noite, Karime Leão e os ouvintes da Rádio Mix. Bom, Karime, é com muita preocupação que a gente vê, sim, essa facção venezuelana chamada de Trem de Aragua se espalhando pelo Brasil. Lá em Roraima, ela já está bastante atuante. E aqui no Amazonas, nossa preocupação é o Alto Rio Negro, o Alto Solimões e aqui a BR-174, que é a divisa com Roraima. Mas não há aqui na segurança pública do Amazonas uma postura firme, uma postura forte, uma postura de enfrentamento às facções que já estão aqui dentro do estado e as que fazem o transporte de droga da tríplice fronteira para o Amazonas e para o Brasil. O governo não tem essa postura, o governo do Amazonas não tem essa postura de enfrentamento, como a gente vê em alguns estados, como Goiás, como o próprio Rio de Janeiro, que fez aquela operação lá, ou seja, que botou os caras no lugar deles. E você não vê isso aqui, você só vê aqui embuste. Brinquedinho, voador, câmera que faz tudo, né? Que algema, que prende, que o cara vende tecnologia como uma panaceia. E, na verdade, é uma grande enganação. 18 horas. Infelizmente a situação da segurança é tão grave que esse assunto ele foi destaque, inclusive, durante a COP30 em novembro do ano passado. O relatório detalhou como o crime organizado virou um dos grandes vetores de desmatamento na maior floresta do mundo, graças a atividades que vão do garimpo ilegal ao tráfico de drogas. E já falamos aqui no 18 horas que no Amazonas o tráfico internacional atua livremente. O que existe aqui é uma verdadeira cadeia da criminalidade que conecta o narcotráfico, a extração de madeira, invasão de terras, a ação dos piratas dos rios, enfim. O Amazonas está dominado pelo crime organizado e por quê? Pela completa falta de ação e responsabilidade da gestão do governo Wilson Lima. Vamos lembrar agora que o próprio Ministério Público, em dezembro do ano passado, ele recomendou
recomendou que o governo do estado do Amazonas, na gestão do governo Wilson Lima, estabeleça uma presença institucional contínua nessas áreas críticas da floresta. E além disso, segundo o combate ao garimpo ilegal aqui no estado do Amazonas tem que ser marcado por ações esporádicas e também desarticuladas, que não conseguem impedir essa ação dos criminosos. E segundo o Ministério Público do Estado do Amazonas, as operações isoladas, elas acontecem sem qualquer planejamento conjunto e também com muita limitação logística e orçamentária. E com certeza não são capazes, ou uma consequência disso, elas não são capazes de reprimir de forma duradoura essas práticas criminosas. Ou seja, sem planejamento e investimento estratégico, não tem como combater as facções criminosas no Amazonas. E até hoje, essa recomendação foi feita pelo Ministério Público, que em dezembro do ano passado. Até hoje, nada foi feito. O fato é que a gestão Wilson Lima simplesmente não consegue ou não quer investir nas recomendações do Ministério Público. O governo do Amazonas não conseguiu traçar estratégias eficientes para evitar ataques criminosos. E já falamos, inclusive, aqui no 18 Horas, de vários ataques criminosos ligados a facções agindo tranquilamente em todo o nosso estado do Amazonas, incluindo os ataques de piratas dos rios. Segundo empresários da navegação, esses ataques eles já geraram prejuízo de cerca de 100 milhões de reais por ano. Essas ações elas acabam contribuindo com outros crimes ligados ao garimpo legal, além, é claro, do tráfico de drogas, o tráfico de madeira e também o tráfico de armas. E nesse fim de semana foi registrado mais um ataque dos piratas dos rios. A ação terminou em tiroteio, morte de um suspeito e o comandante da embarcação feito como refém. Quem traz os detalhes pra gente agora é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Então, enquanto o Estado falha em garantir a segurança, trabalhadores ribeirinhos e empresas seguem vítimas de ataques armados. É isso? Boa noite. Pois é, infelizmente é exatamente assim. Como vocês falaram, um suspeito de integrar uma quadrilha de piratas de rio morreu durante uma troca de tiros com a escolta armada de uma balsa que transportava combustível no Rio Madeira, próximo ao município de Nova Olinda do Norte, nesse fim de semana. Outros criminosos fugiram, levando o comandante da embarcação como refém. Ele só foi libertado horas depois. O ataque reacende um alerta antigo. Há meses, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial, o Sindarma, já denunciava a falta de segurança nos rios do Amazonas e o risco real de uma tragédia. De acordo com o vice-presidente do Sindarma, Madison Nóbrega, balsas carregadas de combustível são alvos constantes de quadrilhas fortemente armadas que usam fuzis, drones e metralhadoras, enquanto as escoltas operam apenas com armamento limitado. E as tentativas de assalto são diárias. Segundo o vice-presidente do Sindarma, Madison Nóbrega, cada troca de tiros carrega justamente a possibilidade de explosões, de mortes e danos ambientais irreversíveis. A frequência de tiros ao longo dos rios aumentou, elevando o risco de um disparo atinja uma balsa transportando gasolina, o que poderia resultar em uma explosão ou um derramamento de produto, causando os danos ambientais de grandes proporções. O Sindarma reitera sua preocupação com a inércia do poder público diante dessa grande e grave ameaça e reafirma que não pode se calar frente a um perigo eminente, que coloca em risco não apenas a vida dos tripulantes e transportadores, mas também o meio ambiente, a segurança da navegação regional. Bom, e mesmo assim o reforço prometido pelo poder público nunca chega. A situação pode ser ainda mais grave do que os números oficiais mostram, de acordo com o Sindarma. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação, a pirataria nos rios do Amazonas está fora de controle e é sim subnotificada. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 Horas.
Manaus fechou 2025 com queda no número de assinaturas de telefonia móvel em comparação com o ano de 2024. Gente, é o que revela um levantamento da Agência Nacional de Telefonia. O número vem caindo, viu, Kennedson? Desde 2023, a chamada densidade de telefonia móvel na cidade, em novembro do ano passado, ficou em 107,6 por 100 habitantes, contra 108,8 em 2024. É o que revela aí que há mais chips do que pessoas. Vamos acompanhar os detalhes com André Meirelles. Boa noite. Olha, em novembro de 2025, Manaus tinha 2.826.000 acessos menos do que em 2024. Mas atenção, mesmo com a queda, Manaus ainda tem mais chip do que pessoas. A densidade, ou seja, o indicador que mede o número de acessos, chips, linhas de telefonia móvel, ficou em 107 linhas para cada 100 habitantes, acima da média do Amazonas e também do Brasil. Mas a queda de chips não significa que os manauaras estão menos conectados. Na verdade, estão buscando outras alternativas, como explica o psicólogo e especialista em cibersegurança e engenharia social, André Ricardo. Hoje, muita gente usa aplicativos de mensagens para se comunicar, como o WhatsApp, e já não precisa mais de vários chips. Além disso, os preços do plano também ajudam nesses dados. Faz com que muitos cancelem linhas extras e fiquem apenas com o essencial. Um outro fato também é que os operadores desligam os chips que ficam muito tempo sem uso. No fim das contas, o que se vê é menos linhas ativas, mas um uso cada vez maior na internet e no celular. E ouça só, a tecnologia mais usada continua sendo o 4G. O 5G vem na sequência, enquanto o 3 e o 2G ainda resistem na capital. O maior número de linhas da história foi registrado em 2020, no pico da pandemia. Naquele ano, Manaus passou de 3 milhões de acessos, com densidade de 122 por 100 habitantes. Em todo o país, novembro de 2025 foi o pior mês de crescimento do setor. O Brasil ganhou apenas 125 novas linhas. Um dos motivos foi a queda na venda de chips para a internet das coisas, que desacelerou o mercado. Mesmo assim, o 5G segue crescendo com mais de 56 milhões de usuários em todo o país. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Mais de 100 cursos de medicina do país foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Aqui em Manaus, as instituições avaliadas com o conceito 1, o mais baixo, eles foram as universidades Newton-Ins e também o Centro Universitário, o CEUNI. Afametro. Exato, mais conhecida como Afametro mesmo. Bom, aqui também no estado do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas e a Universidade Federal do Amazonas, eles tiveram a nota 3 nesse exame. O número foi divulgado no balanço de resultados do exame em Brasília nesta segunda-feira. Os cursos que tiveram notas de 1 e 2, entre 1 e 2, consideradas insatisfatórias pelo INEP, serão punidos com restrições no FIES e suspensão de vagas. Dos 351 cursos avaliados, 107 ficaram com notas 1 e 2 e vão sofrer sanções. 18 horas. E vamos agora, gente, de boa notícia, falando sobre turismo aqui no nosso estado do Amazonas, porque o nosso estado liderou esse crescimento nacional de 2025. E os dados são da Amazonas Tour e do IBGE, que apontam um avanço no fluxo internacional e com uma geração positiva econômica, tá? A geração de 755 milhões de reais em receitas direta para o estado do Amazonas. Quem traz mais detalhes pra gente é a Vanessa Lima, ao vivo. Vanessa, boa noite. Um bom número, não é? É um bom número. Muito boa noite, Karime, Kennedy e a todos que acompanham 18 horas aqui com a gente. Pois é, 2025 chegou ao fim e o Amazonas simplesmente disparou na frente do Brasil quando a gente fala em turismo. E não é exagero. Os números do IBGE e da Amazonas Tour mostraram que o estado não apenas cresceu, mas liderou o crescimento turístico nacional. E não foi por pouco. Foi uma alta de 12,4%. O melhor desempenho desde a pandemia, superando os níveis
níveis antes de 2020. E o que impulsionou tudo isso foi essa combinação aqui, ó. Mais turistas internacionais chegando, a malha aérea se fortalecendo e uma estratégia organizada de promoção e organização do setor. Resultado, entre janeiro e outubro, 379 mil turistas passaram pelo estado, um salto de 14,1%, e deixaram 755 milhões em receita direta. A pesquisa mensal de serviços confirma essa virada. O Amazonas teve o segundo maior crescimento do país, superando gigantes como São Paulo e Minas Gerais. E novembro só reforçou a liderança. Novamente, o maior crescimento acumulado do Brasil. E quando a gente olha para os segmentos que puxaram esse avanço, o destaque vai para o transporte aéreo de passageiros, hotéis, buffets e serviços de reserva. E falando em aviação, o movimento no aeroporto Eduardo Gomes foi impressionante. 2,89 milhões de passageiros, quase 10% a mais do que no ano anterior. E o fluxo internacional, então, esse explodiu, crescendo mais de 100%. E tem mais, a presença internacional do Amazonas também foi muito marcante. O estado esteve em feiras no Brasil e no exterior, recebeu operadores e jornalistas do mundo todo e viu sua plataforma digital, o Amazonas To Go, ultrapassar 132 mil acessos, reunindo mais de 1,2 mil prestadores de serviço. Os grandes eventos também brilharam, como o Festival de Parintins, que atraiu quase 115 mil turistas e movimentou 215 milhões. A pesca esportiva gerou cerca de 229 milhões, com Barcelos como estrela, e a temporada de cruzeiros trouxe mais de 18 mil visitantes, aplicando 25,7 milhões na economia. No fim das contas, 2025 foi um ano em que o Amazonas mostrou ao Brasil e ao mundo a força do nosso turismo, né? Que definitivamente virou peça-chave da nossa economia. Valeu, Vanessa Lima. Obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos, vamos de política com Kennethson Paes. Kennethson, vamos lá. O deputado Sidney Leite criticou a ação do governo Wilson Lima em Caapiranga. Ele fez o evento que teve muita publicidade, mas segundo o deputado federal, o essencial para a população ficou de fora, não foi isso? Exatamente, essa foi a análise também, o veredito ali do deputado federal Sidney Leite sobre essa ação do governo do estado do Amazonas lá no município de Caapiranga. E isso muito foi por conta da agricultura familiar, o processo extrativista que acontece no município. Caapiranga é um dos maiores produtores de cará e, além do que foi mencionado pelo deputado, é que as principais estradas, o principal ponto que deveria ser tocado pelo governo do estado do Amazonas, Wilson Lima, nesse momento, era para garantir uma infraestrutura suficiente para que pudesse ser feito o escoamento de toda a mercadoria desse município para a capital e para os demais municípios do interior do estado do Amazonas. Ou seja, o que foi levado para lá, segundo o deputado, é muito básico e compromete toda a atividade que estão exercendo ainda no município. E além disso, também ele criticou essa ausência do governo nesses últimos 7 anos. Vamos ouvir o que disse o deputado Sidney Leite nas redes sociais dele. Ele vai lá para entregar a página. 15 kits de ferramenta para juticultor, 10 kits de ferramenta para agricultor e 1,8 toneladas de produtos regionais comprados da agricultura familiar, que por sinal não é dinheiro do governo do estado, é dinheiro do governo federal, do programa PAA, que o governador esconde. 7 anos como governador e não colocou um prego na estrada do Membeca. O município de Caapiranga é o maior produtor de cará do estado do Amazonas. Não viabilizou o escoamento da produção desses agricultores, não entregou tratores, caminhões de forma efetiva e desmontou o IDAM. Não tem assistência técnica em Caapiranga e lugar nenhum desse estado. Só a logística de avião anfíbio, de assessores e os puxa-sacos é mais caro do que ele foi entregar e anunciar em Caapiranga. Este governador não tem limite.
Ou seja, pelas informações do deputado federal Sidney Leite, aquilo que era o essencial, essa estrutura para os agricultores daquela região não foi suprida nesses últimos 7 anos e agora entregar apenas kits básicos não vai resolver o real problema da população, Karine. E ainda mais usando verba do governo federal, ou seja, não é nem dinheiro dele, mas vamos seguir aqui. Kenneth, vamos para Brasília, porque o nome indicado pelo presidente Lula para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, que atualmente é advogado-geral da União, ele tem trabalhado forte durante o recesso parlamentar para conquistar o apoio do Senado também. É uma tentativa de mudar o clima antes da sabatina? Explica pra gente, Kenneth. Com certeza uma estratégia agora de Jorge Messias, ele que é ministro da agência da Advocacia Geral da União. E aí o que acontece? O Jorge Messias, ele retomou essas articulações lá no Senado, sendo que começou a melhorar esse clima entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Ele que foi indicado, Jorge Messias, pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E ele sabe que esse movimento, nesse momento, ele é muito decisivo para poder garantir essa vaga e garantir esse apoio desses senadores durante a sabatina, que deve ser uma sabatina um pouco mais tensa. E segundo apurações divulgadas pela CNN Brasil, Jorge Messias, ele já fez contato com cerca de 70 dos 81 senadores e pretende completar essa rodada de conversas até o fim desse recesso parlamentar, ou seja, ele está com pressa. Antes do recesso, ele quer conversar com todo mundo para poder alinhar essas ideias e também reencontrar essas lideranças no Senado e também atualizar esse diálogo com os senadores da República nesse contexto político que mudou nessas últimas semanas, principalmente por conta dessas ações da Polícia Federal em relação ao Banco Master, também as apurações sobre as fraudes do INSS. E uma curiosidade sobre a postura de Jorge Messias é que ele tem adotado uma postura um pouco mais prudente, sem evitar tocar em temas que são um pouco sensíveis e que acabem gerando um desgaste político e desnecessário nesse momento. E o ponto central dessa agenda é justamente ter essa boa relação com o presidente do Senado, e aí é possível que alguns analistas já começam até a mencionar que é muito possível que agora em fevereiro, quando vai ser feito o envio da mensagem presidencial ao Congresso, o nome de Jorge Messias ele seja um pouco mais ventilado de forma positiva para essa vaga ao Supremo Tribunal Federal. A gente vai seguir acompanhando, porque é claro que durante essa sabatina a gente vai realmente definir se de fato os senadores eles vão apoiar ou não o nome de Jorge Messias ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, perdão. Exato. Então vamos lá. Agora, para finalizar, você citou aí o Banco Master. Tem novidade a respeito desse caso, não tem? Exatamente, Karime, porque no primeiro dia do pagamento desse ressarcimento dos investidores, e esse é um aplicativo que foi divulgado, foi amplamente noticiado pelo governo federal, é o aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos. E aí nesse primeiro dia de pagamentos, lá do caso do Banco Master, ele já mostrou o tamanho do impacto gerado dessa liquidação do Banco Master. São cerca de 800 mil investidores, gente, com direito a ressarcimento que soma mais de 40 bilhões de reais. E o volume de acesso, ele foi tão grande que o sistema ele não suportou essa alta demanda, gerando falhas desde o fim de semana. Ou seja, esse aplicativo, né, segundo esse fundo garantidor, esses pagamentos eles serão feitos à vista em uma parcela única e o valor ele deve cair na conta do investidor em até pelo menos 2 dias úteis após essa solicitação ela ser concluída. E a garantia ela vale para aqueles que investiram cerca de 250 mil reais por CPF ou CNPJ em produtos que são ali CDBs e vários outros tipos de ações que são investimentos de renda fixa, em que esse investidor ele empresta dinheiro ao banco e depois ele recebe juros em troca, ou seja, primeiro para essas pessoas que tiveram volume de 250 mil investidos. E aí o fundo também ele faz esse alerta importante que ele não cobra taxas, ele não faz contato através do WhatsApp, também não usa intermediários, ou seja, se houver qualquer tipo de proximidade nessas posições que a gente acabou de mencionar, é para você desconfiar, porque eles não fazem esse tipo de processo pelo WhatsApp.
WhatsApp. Então, para evitar fraudes nesse momento de fragilidade desses investidores, é melhor tomar cuidado com essa situação. Inclusive, agora, nesse cenário que a gente está falando sobre Banco Master, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao portal UOL, ele chamou esse caso do Banco Master de grande abacaxi e defendeu que o Banco Central ele passe a ter mais poder de fiscalizar esses fundos de investimento, hoje que estão sob responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários. E além disso, o Haddad ele também fez questão de frisar que essa é uma posição pessoal dele a respeito sobre essa transição do processo de fiscalização e disse que esse processo ainda está em discussão do Congresso Nacional. E a gente já falou sobre essa instabilidade do banco que vai ser regularizado nesses próximos dias para poder evitar esses novos problemas no pagamento dos investidores, Karine. Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz e o Bloco de Política. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, você conhece o período de defesa da floresta? Pois esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Trânsito. Agora 6 horas e 36 minutos em Manaus. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite mais uma vez, André. Boa noite mais uma vez. Olha, estamos aqui com o apoio das câmeras de trânsito, Avenida Floriano Peixoto, né? Próxima ali à Avenida 7 de Setembro, no centro da capital amazonense, tem excelente fluidez. Já por ali, pela Avenida Max Teixeira, com a Rua São Judas Tadeu também, o trânsito tá com boa fluidez também por lá. E aqui na Avenida Desembargador João Machado, com a Rua Professora Cacilda Pedroso, por lá agora o trânsito começou a ficar mais concorrido. E já agora aqui na Avenida das Torres, que é a Avenida Governador José Lindoso, com a Rua Abdon Gonçalves, a gente consegue observar que além de um trânsito mais concorrido, com muitos veículos ali na via, chove por lá também, ó. Começou a chuva por lá. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E hoje, gente, já choveu, já fez sol, o clima muda tudo constantemente, ao mesmo tempo, né, Kennethson? Por lá por casa já choveu também, mas eu saí de casa com o maior sol. E lá na sua casa? Por volta de 1h peguei chuva ainda pela Avenida Governador José Lindoso, e aí depois já chegando aqui na Avenida André Araújo, por exemplo, já tava um sol um pouco mais quente, só que aqui no Adrianópolis o clima já tava meio nublado. Pois é, mas não choveu aqui. Não choveu. Vamos saber agora, inclusive, mais detalhes a respeito sobre a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite mais uma vez a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira com tempo parcialmente ensolarado, sensação térmica lá em cima e umidade também. E a previsão para a noite de hoje é de céu parcialmente limpo, ventos fracos e baixa, assim, 5% de previsão de chuva. Inclusive, começou a chuviscar aqui pelo Adrianópolis, hein, gente? E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 20 de janeiro, terça-feira. Segundo o clima-tempo, depois de um início de semana com tempo mais firme, o tempo vira e a chuva volta a ganhar força. A previsão para a terça aponta pancadas de chuva ao longo do dia com chance de 64% de precipitações. À noite, traz chuva mais fraca, mais persistente, com chance de 36%. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 73% a 100%. Mix. Olha só, gente, assim como acontece com os peixes nos rios da Amazônia, chegou a hora da floresta também entrar no período de descanso, gente. Começou nesta quinta-feira o chamado Defeso Florestal aqui no estado do Amazonas. Pois é, essa eu não conhecia, tá? E durante 4 meses a natureza pede pausa e quem traz os detalhes pra gente a respeito desse assunto é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Se na pesca o defeso serve para garantir a reprodução dos peixes, na floresta a lógica é parecida. É tempo de deixar a natureza respirar. A partir dessa quinta-feira, dia 15, está proibido o corte, o arraste e o transporte de madeira dos planos de manejo florestal sustentável em todo o Amazonas. É o que explica Cristiane Bentes, responsável pela Gerência de Controle Florestal do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas.
Amazonas. Amparado pela Portaria 01 de 2026 do IPAAM, informamos que o período do defeso florestal no estado do Amazonas tem início amanhã, dia 15 de janeiro, e segue até o dia 15 de maio. Durante esse intervalo de 4 meses, ficam suspensas atividades de corte, arraste e transporte de madeira em planos de manejo florestal sustentável. O objetivo principal é evitar danos severos ao solo e a regeneração da floresta. A medida vale até o dia 15 de maio e acontece justamente no inverno amazônico, quando o solo fica mais sensível e os impactos ambientais podem ser maiores. Segundo o IPAAM, cerca de 60 planos de manejo serão afetados, principalmente em municípios como Novo Aripuanã, Lábrea, Manicoré e Canutama. Durante o defeso, o sistema que autoriza novos cortes fica bloqueado, reforçando a fiscalização e ajudando no controle do desmatamento. O objetivo é o mesmo do defeso da pesca, garantir hoje para não faltar amanhã. Denúncias de irregularidades envolvendo derrubadas de árvores podem ser feitas diretamente ao IPAAM pelo WhatsApp 92985579454. Eu vou repetir, 92985579454. A fiscalização protege a floresta, que é patrimônio de todos nós. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, tem novidade no Enem. O governo federal ele resolveu dar aquela ajudinha extra para quem vai encarar o Exame Nacional do Ensino Médio desse ano de 2026. A partir de agora, os participantes eles vão começar a receber orientações diretamente no WhatsApp e também no caixa postal gov.br. Pois é, e não para por aí, viu, Kerenson? Junto com essas mensagens, entra em cena o novo chat gov.br, um chatbot de inteligência artificial criado para facilitar o acesso às informações do exame. E além disso, essa iniciativa ela já começa a valer a partir de agora, com mensagens sobre o resultado do Enem 2025 e também instruções para quem vai se inscrever no SISU e no ProUni também, e até mesmo no FIES. É a maior edição da história do SISU em número de instituições participantes, então a informação ela nunca foi tão essencial. Sem dúvida alguma, vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto, voltando a conversar ao vivo com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, boa noite mais uma vez então. O que muda na prática essas medidas para os alunos aí que estão tentando uma vaga? Conta pra gente. Pois é, né, gente? Essa novidade, ela promete facilitar e muito a vida dos estudantes que vão encarar o Enem 2026. E o mais legal é que o governo decidiu apostar justamente em um canal que os jovens usam muito no dia a dia, que é o WhatsApp, e reforçar essas informações na caixa postal do gov.br. A partir de hoje, os participantes começam a receber mensagens com orientação sobre o resultado do Enem de 2025 e, claro, sobre os próximos passos. Isso inclui desde como acessar as notas até como usar essas informações para entrar no ensino superior. E olha, não é pouca coisa. O SISU abre inscrições agora, entre hoje, 19 e 23 de janeiro. E essa edição ela é histórica. São mais de 274 mil vagas distribuídas em 7,3 mil cursos de 136 instituições. É a maior participação de instituições desde que o programa foi criado. Para o supervisor regional de relacionamento com escolas, Luciano Amorim, esse canal de comunicação facilitado reduz a desigualdade de informações. Vamos ouvi-lo. A orientação direta pelo WhatsApp é fundamental para o preparo dos estudantes para o Enem e para processos de acesso ao ensino superior, como SISU, ProUni e FIES. Esse tipo de ação atua na organização dos prazos, na leitura correta dos editais e na tomada de decisões mais seguras. Para alunos de menor renda familiar, então, esse acompanhamento é ainda mais decisivo, porque reduz desigualdades de informação e amplia as chances reais de ingresso na universidade. 18 horas. Então, as notas individuais já estão disponíveis na página do participante. Lá, o estudante consegue ver a nota da redação e o desempenho nas 4 áreas de conhecimento. Agora, para quem fez o Enem como treino, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio, o boletim individual sai em até 60 dias após o resultado oficial. E não para por aí. Além do SISU, os estudantes também vão poder usar a plataforma para concorrer a bolsas do ProUni, que abre inscrições de 26 a
29 de janeiro. E também para acessar o ensino superior pelo FIES. E mais um detalhe. A partir de hoje também, dia 19, o governo vai enviar mensagens personalizadas sobre o SISU, não só para quem fez o Enem em 2025, mas para quem participou das edições de 2023 e 2024. A ideia é tornar o processo mais simples, mais acessível e evitar que o estudante perca prazos ou deixe de aproveitar oportunidades por falta de informação. Boa, muito importante. Informação é tudo. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Economia. E agora vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,17%, cotado aos R$ 5,36. O euro fechou em alta de 0,25% aos R$ 6,24. E o Bitcoin fechou em queda de 2,68% aos R$ 500.234. O Bovespa fechou em queda de 0,02% aos 164.775 pontos. 18 horas. A Fundação Alfredo da Mata promove ação nas ruas para poder encontrar pessoas que podem estar com hanseníase aqui em Manaus. A ação, que faz parte da campanha Janeiro Roxo, reforça que o diagnóstico precoce ele pode salvar vidas e, consequentemente, evitar sequelas. Sem dúvida alguma. E somente aqui em Manaus, gente, foram detectados mais de 100 novos casos de hanseníase só em 2025. E quem traz detalhes pra gente a respeito dessa campanha e dessa busca ativa é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O Amazonas é considerado um estado endêmico para a hanseníase. Isso significa que a doença continua presente de forma constante na população e com novos casos todos os anos. Somente a capital registrou 106 novos casos de hanseníase no ano passado. Por isso, janeiro virou o mês de luta contra a doença com a campanha Janeiro Roxo. E como parte da campanha, a Fundação Hospitalar Alfredo da Mata deu início a uma grande ação de busca ativa por novos casos de hanseníase em Manaus. Logo no primeiro dia, os 90 profissionais de saúde que foram às ruas para atender a população, em poucas horas identificaram um caso confirmado da doença e pelo menos 6 suspeitas, todos sem acompanhamento médico. Essas pessoas vão passar por novos exames e acompanhamento especializado. O diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, Carlos Chirano, e a secretária executiva Liege Rodrigues destacam que a busca ativa é fundamental para quebrar o ciclo da hanseníase, encontrando pessoas que muitas vezes nem sabem que estão doentes. Se ficarmos sentados esperando que os pacientes venham fazer a consulta, nós vamos perder o controle, a oportunidade de ter o controle da hanseníase no estado do Amazonas. A busca ativa ela é primordial, principalmente dentro dos municípios, para a atenção básica estar realizando esse mapeamento desses pacientes e os segmentos que se dá esse tratamento dentro da Fundação Alfredo da Mata. Já a secretária-geral da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Regina Carneiro, reforça a importância da informação e do diagnóstico precoce. Ela explica que manchas no corpo com perda de sensibilidade são um alerta. A população precisa entender que a pele é o principal órgão do ser humano. Então, qualquer alteração na pele, né? A gente está falando de hanseníase, a gente está falando de mancha, mas qualquer alteração na pele precisa ser consultada. O autoteste também pode ajudar a identificar sinais de hanseníase mais cedo. No autoteste, você pode observar se sua pele tem manchas claras, avermelhadas ou escuras que não somem e não coçam. Onde houver mancha, você pode testar se existe sensibilidade tocando com algo frio ou quente. Verificar ainda se há dormência nas mãos, pés ou pernas e além de formigamento ou fisgadas, bem como fraqueza nas mãos e dificuldade para segurar objetos. Se encontrar algum destes sinais, você pode procurar uma UBS ou a Fundação Alfredo da Mata. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, vamos para um caso aqui. A gente vai falar de um caso aqui muito, no mínimo, esquisito. Mais um golpe, né? Um homem aqui em Manaus
Com mais de 50 boletins de ocorrência contra ele, ele é procurado por crimes ligados a aluguel e venda de veículos. Ele simplesmente alugava os veículos, depois conseguia falsificar os documentos e depois vendia esses carros alugados. André Meirelles tem uns detalhes. André, explica pra gente mais a respeito desse golpe. Uma série de crimes aí cometidos por ele, segundo a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, que está procurando o Marcos Aurélio Freire da Rocha, como você falou, né, Karime? 50 anos, 50 boletins de ocorrência. Ele está sendo investigado aí por esses crimes de estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e também falsidade documental. Então a polícia pede ajuda aí da população, porque o delegado, né, o Fabiano Rosas, que é do 9º DIP, Distrito Integrado de Polícia, que está responsável aí por essas investigações, disse que o suspeito ele atuava aí de forma organizada. O Marcos Aurélio, na verdade, alugava veículos de concessionárias em Manaus, aí em seguida ele falsificava procurações em nome das empresas locadoras e aí pegava todo esse documento para aplicar os golpes, né? Os veículos eles eram vendidos para terceiros em outros estados aqui do país, como Roraima, Rondônia e também Rio Grande do Sul. Então esse esquema ele causou aí prejuízos financeiros às empresas e às vítimas que adquiriram aí os carros de boa fé, né? Um sonho de muitas pessoas aí. Ele acabou, como a polícia... Virando pesadelo, né? Virando um pesadelo. Então a Polícia Civil destaca que essas investigações ela continuam aí e pede a colaboração da população para localizar o suspeito. Então aí qualquer informação sobre o Marcos Aurélio, o paradeiro dele, pode ser denunciado aí pelos números que é o Disque Denúncia do 9º DIP, que é o 992 70 4653, pelo 197 ou pelo 181 também da Secretaria de Segurança Pública. E se ele for flagrado ali, se a pessoa souber do paradeiro dele, a localização dele ali em tempo real, pode ligar para 190, como já tem o registro de boletim de ocorrência também mandados em nome dele. Aí ele pode ser feito ali pela própria Polícia Militar no 190 a prisão dele em flagrante. Então tá aí, a polícia tá buscando aí quem souber o paradeiro de Marcos Aurélio Freire da Rocha, de 50 anos. Pode ligar aí, Karine. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar de um caso que revela a violação da dignidade humana em pleno século XXI. Uma denúncia de trabalho escravo foi feita aqui no estado do Amazonas e, infelizmente, é mais comum do que se pensa. Um absurdo mesmo. Esse caso foi na BR-319. A Justiça do Trabalho do Amazonas condenou uma empresa que não teve o nome revelado a pagar R$40 mil a um trabalhador submetido a condições degradantes de trabalho. E quem traz os detalhes pra gente é o Diné Araújo. Boa noite, Odneia. A Justiça do Trabalho no Amazonas manteve a condenação de uma empresa ao pagamento de R$40 mil por danos morais a um trabalhador que viveu em condições degradantes durante 7 anos de serviço ao longo da BR-319. O nome da empresa condenada e do trabalhador que acionou a Justiça não foram informados. Segundo o processo, o funcionário morava em alojamentos precários, sem higiene e sem nenhum tipo de conforto. Banheiros sujos, camas quebradas, colchões rasgados e até presença de morcegos faziam parte da rotina. A água potável era escassa e muitas vezes ele precisava beber água de poço imprópria para consumo. Também não havia local adequado para preparar as refeições. Infelizmente, o trabalho em situação degradante sempre existiu e muito na avaliação do juiz do trabalho, Gerfran Carneiro Moreira. Hoje, os casos de trabalho degradante, de trabalho em más condições ambientais, podemos dizer assim, eles vêm mais à tona, né? Eles são denunciados, eles aparecem na imprensa, né? Ele fica mais suscetível a ser do conhecimento dos órgãos de fiscalização e dos órgãos de controle.
A empresa condenada negou as acusações, alegando dificuldades logísticas da região, mas a justiça entendeu que houve violação da dignidade humana e do valor social do trabalho, direitos garantidos pela Constituição. O juiz do trabalho, Gerfran Carneiro Moreira, ressalta que qualquer pessoa pode denunciar esse tipo de abuso e não apenas o trabalhador. E o denunciante não precisa se identificar. Pode denunciar para o Ministério do Trabalho e do Emprego, pode denunciar até anonimamente para o Ministério Público do Trabalho. Denunciar para provocar indiretamente a atuação dos órgãos oficiais. As denúncias de trabalhos degradantes devem ser feitas pelo Disque 100 do Direitos Humanos, que é o principal canal para denúncias de violações de direitos humanos, incluindo o trabalho análogo à escravidão. A ligação é gratuita, anônima e funciona 24 horas por dia. Também é possível denunciar pela Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo telefone 158. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Esporte. Falando agora de esporte aqui no 18 horas, gente, a rodada deste domingo pelos campeonatos estaduais foi marcada pela vitória do Corinthians em sua estreia dentro de casa sobre o Velo Clube por 2-1. O Cruzeiro fez a sua primeira partida pelo Campeonato Mineiro e venceu o Tombense pelo placar de 1-0 com gol de Bolassi, que é no Mineirão. E aí o que aconteceu? Lá no Atlético, o Atlético na realidade ele empatou sem gols com a Imores em um bar. E no Carioca, os grandes seguem tropeçando com as suas equipes alternativas. O Vasco empatou por 1-1 com Boa Vista em Saquarema. E na reedição da final do ano passado, o Flamengo perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1 no Castelão, em São Luís do Maranhão. E além disso, gente, vamos falar agora do resultado do Barezão. Fora de casa, o Princesa dos Solimões se impôs e mandou no jogo. Gente, venceu por 2-0 o Parintins Futebol Clube. Aos 38, o Vitor Léo, ele cavou um passe para o Gabriel Alves, que tocou por cima na saída de Douglas e marcou de cabeça. No segundo tempo, o Princesa ampliou com um contra-ataque e aí o Alisson ele rolou para o Savino e aí que mandou aquele chute no ângulo e fechou o placar em Rio Preto da Eva. O Itacoatiara venceu por 2-0 São Raimundo. Contando com a força do torcedor local, o Itacoatiara abriu o placar aos 20 minutos no segundo tempo. No fim da partida, aos 43, Léo Pará encarou a marcação e rolou para Raio acertar um chute no ângulo e marcar o segundo gol, o gol da vitória. E teve empate 1-1 entre Nacional e Amazonas. Na Colina, o Nacional ele ofereceu mais perigo. O Amazonas ele não deixou barato e também incomodou o adversário. Na reta final do segundo tempo, o Diego Torres ele acionou o Yuri lá na direita e aí ele cruzou e o Hendrick Varão ele marcou 1-0 para o Amazonas. O Leão da Vila Municipal, ele reagiu e empatou aos 50 minutos. Em cobrança de escanteio, o Caio Wilker ele cabeceou para empatar. Nacional 1-1 com o Amazonas. Encerrando a rodada do Barezão, o Manaus Futebol Clube venceu por 2-0 o Manauara. O Gavião é o líder do Grupo B e o único time que venceu os 2 jogos realizados. No primeiro tempo, o gol saiu no pênalti. Na cobrança de Davi Luiz, fez 1-0 para o Gavião. Já no segundo tempo, em contra-ataque, Neco foi lançado pela direita e cruzou para Léo Bahia marcar 2-0 Manaus. Resumo da classificação. Amazonas FC lidera o Grupo A com 4 pontos. Com a derrota do Manauara, o Itacoatiara ele assumiu a segunda posição com 3 pontos, mesmo a pontuação do Robozão da Amazônia, mas passando à frente em gols nesse campeonato. O RPE, lá de Parintins, ele ainda não somou pontos. Bom, e no Grupo B, o Manaus Futebol Clube é o líder com 6 pontos. O Nacional, com 4 pontos, está em segundo lugar. O Princesa dos Solimões é o terceiro com 3 pontos. E o São Raimundo é o quarto sem pontuação. 18 horas.
Trânsito. Vamos saber agora, 6h59, a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite mais uma vez. Temos aí a Avenida Desembargador João Machado, ali com a Rua Professora Cacilda Pedroso. Tá bastante concorrido o trânsito por lá, nesse horário de pico, né, que a gente chama. Também tem outra informação aí, Avenida Governador José Lindoso. Essa é com as proximidades da Rua Abdon Gonçalves. Além de estar chovendo por lá, né, o trânsito tá bastante carregado. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais um caso de assalto nos rios do Amazonas foi registrado no último fim de semana. Desta vez, um suspeito do assalto a uma balsa no Rio Madeira se deu muito mal e foi morto pela escolta armada da embarcação. Há cerca de 3 meses, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas alertou a necessidade urgente de reforçar as seguranças nas vias fluviais do estado contra as ações dos piratas. Os comboios de combustíveis passaram a navegar com escoltas armadas, o que reduziu verticalmente o sucesso dos roubos. Mas as tentativas não pararam, são diárias, e o que preocupa são as trocas de tiros. O fato mostra que os piratas dos rios continuam agindo na região e que ainda permanece a necessidade de policiamento nas rotas fluviais. Rotas por onde passa grande parte dos passageiros e mercadorias para o interior e outros estados, e que precisam de ação permanente das forças de segurança. 18 horas. 7 em ponto. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. O 18 horas de hoje fica por aqui. Aguardo você amanhã, a partir das 6 da tarde. Beijo, boa noite. Boa noite, Kenneth São Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.